Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje falaremos sobre a expansão comercial marítima europeia, que tem outros nomes. É também conhecido como as grandes navegações ou expansão marítima, e de uma forma mais tradicional é chamado de Era dos Descobrimentos. Descobrimentos bem entre aspas, diga-se de passagem, porque na verdade essa história de descobrimento foi muito utilizado para conquistar outros povos. O que seria essas grandes navegações ou a expansão marítima europeia? É mais um capítulo da formação dos Estados nacionais modernos, é o que caracteriza a era moderna, essas grandes navegações. É um período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista em novos territórios, que ampliou o mundo europeu até então conhecido. Quando que se dá esses acontecimentos e esse processo histórico? Ele vai do século XV até o século XVIII, mais ou menos. Qual é o contexto em que se dá as grandes navegações? As grandes navegações, elas estão ligadas ao fortalecimento das monarquias nacionais, né? Com as monarquias nacionais fortes, desenvolve-se uma política de mercantilismo, falarei mais à frente. O renascimento cultural também. O renascimento cultural tanto faz parte do imaginário das descobertas que chegam, ou das novidades que chegam, como também ajuda cientificamente no desenvolvimento tecnológico do período. Vamos ter na Europa o surgimento de novos aparelhos para a navegação, a bússola, uma invenção chinesa, levada para a Europa pelos árabes, o astrolábio, as caravelas e o desenvolvimento da cartografia. Uma das coisas mais importantes aí é o papel, outra invenção chinesa, que vai ser muito usado nas grandes navegações. Hoje vivemos a época do não papel, a época do virtual. A circulação de informações, hoje ela depende cada vez menos do uso de papel e mais do mundo virtual. Durante as grandes navegações, era fundamental o papel, porque no papel você deixava mapas ultra secretos que o seu inimigo não podia tê-lo em mãos para não achar o caminho até as riquezas que você, enfim, estava comercializando. Então o papel também é invenção chinesa, e a pólvora. A pólvora que vai ser usada em larga escala nos canhões dos navios. Porque fazer comércio nessa época não é como os dias de hoje. Você não chegava em outro país ou em outra região para comercializar apenas com um diálogo. Você também ameaçava bombardear a cidade, você podia bombardear a cidade, você tinha que demonstrar uma força bruta para dominar aquele comércio. Então você vai ter muitas guerras de conquista, e com isso o prestígio da nobreza cresce muito com essas guerras. Agora, vamos entender o que está por trás dessa grande navegação. As grandes navegações, elas surgem, elas têm um impulso inicial. Que impulso inicial era esse? A tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Veja bem, os turcos otomanos, quando invadem Constantinopla, eles fecham uma rota comercial para as especiarias da Índia, para a seda e porcelana da China. Então, com esse comércio fechado, porque eles passam ali em Constantinopla, hoje na Turquia, que faz uma ligação entre o Oriente e o Ocidente, a cobrar altos impostos, a cobrar pedágios por quem passasse por ali, fica inviável o comércio economicamente ser mantido por essa rota. Então, o mar Mediterrâneo, aos poucos, vai deixando de ser o grande mar do comércio europeu, e alguns homens vão se arriscar ao mar nunca antes navegado, como eles diziam, vão adentrar o Oceano Atlântico. Isso significa o início da Era Moderna. Entre as causas, vamos lá, a tomada de Constantinopla, que eu já falei, a busca por especiarias das Índias, que dava muito lucro,
Sempre que eu falar aqui especiaria das Índias, Índias assim mesmo no plural, era um nome muito recorrente para se referir à Ásia. Então você vai ter uma ampliação de comércio em uma escala mundial, como consequência, o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Outra consequência vai ser o desenvolvimento técnico-científico, que vai ser proporcionado por essas viagens, e o extermínio de várias culturas nativas, principalmente na América. A exploração do trabalho escravo, em escala nunca antes atingida, em escala global também, principalmente dos africanos, são as consequências mais notadas, mais detectáveis das grandes navegações. Ela tem um interesse econômico por trás, obviamente. O motor é o interesse econômico, porque as grandes navegações elas surgem dentro de interesses mercantilistas. O que era o mercantilismo? O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo, que também é conhecido como capitalismo comercial. Surgiu ali no século XV, vai até o século XVIII, no período que conhecemos como Idade Moderna, né? Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotada por esses estados nacionais. As principais características do mercantilismo eram maior circulação de moedas na Europa, porque a economia com base na troca de produtos agrícolas, como era no feudo medieval, elas vão ser substituídas pouco a pouco pela economia monetária com base na troca de mercadorias por dinheiro. Outra característica desse período do mercantilismo é o metalismo, quer dizer, a riqueza de uma nação está atrelada ao acúmulo de metais preciosos, ouro ou prata, que essa nação possuísse. Então eles vão pelo mundo também muito à procura, principalmente disso, de ouro e prata, porque com esse ouro e prata você podia comprar especiarias, enfim, fazer comércio. Vai ser criado também durante o mercantilismo uma prática que existe até os dias de hoje de outra maneira, que é o protecionismo alfandegário, que consiste no estímulo à indústria nacional, à indústria do seu país, que você evita a saída de moedas para outros países, e o governo cria vários impostos, taxas e sobretaxas sobre produtos vindo do exterior para manter sua balança comercial favorável. Temos também um monopólio nas colônias de exploração, como foi o caso do Brasil, na mão dos portugueses, a América Latina como um todo ali, Argentina, México, etc., na mão dos espanhóis, que eram colônias de exploração em que tinha o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é o nome que se dava a esse monopólio. Consistia no seguinte: as colônias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Metrópole aqui não significa cidade grande, com milhões de habitantes, como se diz hoje. Metrópole aqui é o país europeu que coloniza, que domina, conquista uma colônia. Então, funcionava assim: as colônias deveriam fazer comércio apenas com essa metrópole, é um monopólio comercial. Essas metrópoles vendiam caro a essas colônias e compravam barato. Isso é conhecido como pacto colonial, né? É o que caracteriza o domínio de uma nação sobre outra aqui na era moderna. Nós vamos ter também a intervenção do Estado na economia, né? Uma intervenção estatal muito forte. O rei absolutista determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado. A maior preocupação desse período era manter uma balança comercial favorável, que nada mais é do que o esforço de um país para exportar mais do que importar, quer dizer, vender mais do que comprar. Assim, mais moedas entrariam do que sairiam, favorecendo a situação financeira daquele país. Claro que com a exploração das colônias, isso era muito facilitado, porque as colônias eram muito exploradas, né? Então, o lucro ficava sempre com a metrópole. As colônias de exploração desempenhavam um grande papel nessa época, pois a riqueza de um país na Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que esse país explorasse e possuísse. Daí que eles vão se lançar ao mundo à procura de colônias e conquistando colônias, né? Sempre também esse início aí do capitalismo, do mercantilismo, atrelado a bens agrícolas,
bens alimentícios, matérias-primas, né? Como o pau-brasil, que foi muito utilizado para fazer tinta, ou cana-de-açúcar, que era utilizado para produzir açúcar. E o primeiro país que surge na Europa, como a gente já viu em outros momentos, foi Portugal. Então, Portugal é o pioneiro, quer dizer, é o primeiro nas grandes navegações. Em Portugal teve uma centralização prematura de poder na mão do rei, uma aliança entre o rei e a burguesia mercantil atuante, uma posição geográfica ali muito interessante. Portugal fica estrategicamente ali na ponta da Europa, voltado para o Oceano Atlântico, então já tinha uma tendência, uma tradição de pescadores e de pessoas que trabalhavam com embarcações voltadas para o mar. E em Portugal foi criado uma escola. Para muitos historiadores existia essa escola do ponto de vista de um local físico, para outros era apenas uma escola no sentido científico, mas enfim, que era a escola de Sagres. Ela não tinha preconceito de nacionalidades. Lá você podia encontrar árabes, europeus, trabalhando juntos em cartografias, aprendendo a usar cartografia, e nisso aprenderam muito com os árabes, a usar bússola, a usar lentes de alcance, etc. E essa escola de Sagres criou uma tecnologia de fabricação de naus e caravelas, que são navios enormes, que têm capacidade de transportar pessoas e trazer mercadorias em longas distâncias, de ficar meses no mar, que era uma aventura muito sofrível, diga-se de passagem. Muitos dos que partiam nesses navios não voltavam vivos, ou muitos navios nem sequer voltavam. Isso demorou um tempo, até eles aprenderem a fazer as rotas marítimas, né? Fugir de tempestades, fugir de águas mais agitadas. Agora, curiosamente, para o navegador, o mais perigoso não é tanto a água agitada. A água agitada, ela pode sim afundar o navio, mas o mais perigoso é a calmaria, porque nós estamos numa época que não existem motores, nem a combustível, nem elétrico. Então, o que movimenta esses navios, essas caravelas, essas naus, é o vento. Se você pega uma região de calmaria que não possui vento, então você pode ficar parado e morrer de sede ou de escassez de alimento no meio do mar. Ao longo de um século, Portugal inicia então uma rota comercial que começa ali em 1415, conquistando a cidade de Ceuta, na África, no norte da África, ali onde hoje fica mais ou menos Marrocos. Os europeus não sabiam ao certo até onde ia o continente africano, nem até onde ia o Oceano Atlântico, né? Que a Terra era redonda, isso já se sabia desde a antiguidade grega, pela curvatura dos mares e pelas fases da Lua, que refletem a sombra da Terra. Mas ninguém nunca tinha feito viagens longas assim. Os portugueses são os primeiros, né? Então, em 1415, eles conquistam Ceuta e vão até o final da África, onde hoje é a África do Sul. Lá tem uma região que eles vão batizar inicialmente de Cabo das Tormentas, porque, de fato, até hoje essas competições de caravelas, de volta ao mundo, etc., muita gente morre ali, porque ali é um local de ventos muito forte. Então, o Bartolomeu Dias, um navegante português, em 1488, descobre uma rota marítima que ele consegue passar por lá desviando dessas tormentas. Então, o Cabo das Tormentas vai mudar-se de nome. Vão dizer, não, isso aqui é o Cabo da Boa Esperança. Mas vamos contextualizar bem, para a gente não sair reproduzindo a história tradicional, né? Cabo de Boa Esperança de quê? De comércio e lucro para a coroa portuguesa, obviamente, porque a partir do momento que o Bartolomeu Dias cruzou o Cabo das Tormentas e passou a chamar de Cabo da Boa Esperança, estava aberta a rota para o mercado das especiarias indianas pelo Oceano Atlântico, passando pelo Oceano Índico. Em 1492, e aí saindo um pouco de Portugal, falando da Espanha, a Espanha tinha terminado sua guerra contra os mouros e também tinha se tornado país. A última batalha foi a Batalha de Granada. Chegou lá um navegante italiano, Cristóvão Colombo,
que já havia oferecido os seus serviços a Portugal, mas Portugal já estava bem adiantado na nova rota comercial pela África, não se interessou muito. E Colombo vai conseguir uma audiência com a rainha da Inglaterra, a rainha Isabel, depois com o rei Fernando de Aragão, ou Fernando de Aragão, aportuguesando o nome dele, e vai fazer um acordo com eles. Ele vai dizer, eu vou navegar para o oeste e vou chegar no leste. O Colombo estava falando da circunferência da Terra. Eram a ele 3 navios meia-boca, os clássicos Santa Maria, Pinta e Ninha. Ele fez um acordo que tanto por cento do que ele encontrar seria dele, o rei aceitou aquele, deu 3 navios a ele. E ele partiu, ele fez os cálculos errados, ele achava que as Índias eram mais perto, ele não tinha noção da América Central, das ilhas da América Central, ou do continente americano mesmo, onde ele vai esbarrar. E o Cristóvão Colombo, ele consegue contornar um motim, que é revolta de marinheiros contra ele, durante a viagem. E o Colombo achou que tivesse chegado às Índias. E ele desce e batiza, e é um erro histórico isso, que a gente repete até hoje, chamar os habitantes americanos originários de índios. Colombo disse, eu estou na Índia, eles são os índios. Depois teve que, historicamente, consertar isso e chamar os indianos de hindus, por isso que são hindus. Enfim, Colombo, em 1492, é uma coisa da Espanha. Eles bancaram o Colombo como se banca um aventureiro, o Portugal não. Quando, 10 anos após o Bartolomeu Dias ter descoberto o contorno africano pelo Cabo da Boa Esperança, o rei de Portugal ficou preparando durante 10 anos uma grande frota, com vários navios e milhares de homens. E essa frota seria liderada comandante Vasco da Gama. O time brasileiro, inclusive, tem esse nome porque foi fundado há mais de 100 anos atrás, no Rio de Janeiro, por uma colônia de portugueses. Então eles disseram, vamos homenagear o primeiro navegante a fazer comércio com a Índia para Portugal, que foi Vasco da Gama. Vasco da Gama faz comércio em Calicut, em algumas regiões da Índia, retorna com as especiarias, tem um lucro. Alguns historiadores falam em mais de 8.000% de lucro. O rei de Portugal encheu seus cofres, a burguesia também lucrou muito. E depois o rei prepara outra expedição grandiosa para ir 2 anos depois. Durante a viagem do Vasco da Gama, era muito comum ter um missionário junto, porque a justificativa das grandes navegações era levar o cristianismo para os pagãos, que isso encobria o interesse econômico, que era o interesse real, mas tinha isso, de catequizar os pagãos. E numa viagem do Vasco da Gama, viram aves do oeste, no Oceano Atlântico. Então, eles supunham, mas não tinham certeza, que teria terras ali. E tanto é assim também que no Tratado de Tordesilhas, que eu falarei daqui a pouco, e o Tratado da Bula Intercoétera, as discussões foram de afastar para lá as divisas portuguesas para ficarem com parte da América. Então, eles sabiam que havia terra aqui sim. E foi designado a Cabral que, ao ir para as Índias, tomasse posse dessas terras, encontrasse essas terras, que já se tinha notícias. Cabral não foi o primeiro a pisar aqui, mas ficou para a história. Entraram na Torre do Tombo a carta de Perovaz de Caminha, e essa carta de Caminha ficou como uma espécie de registro de nascimento oficial do Brasil, né? Sendo que aqui já tinha milhões, aliás, de povos nativos, inclusive povos no plural, povos, etnias e línguas diferentes. Mas, enfim, o Cabral vem e toma posse para o rei de Portugal, né? Cabral, a função dele era ir para as Índias. Ele foi e voltou, mas não deu o lucro que se esperava. Cabral, inclusive, deu algum prejuízo à viagem dele. Então, Cabral ficou famoso mesmo por causa do Brasil. Provavelmente na Bahia. E o Cabral teria levantado um grande cruzeiro, porque era uma característica dos domínios portugueses fazer uma cruz, celebrar uma missa. Deixaram alguns degredados aqui. Degredado eram pessoas condenadas em Portugal, geralmente alguém que criticasse a igreja ou o rei, não quer dizer que era bandido na concepção moderna da palavra de hoje. E Cabral mesmo ficou aqui apenas uma semana, ficou poucos dias aqui e foi embora, porque o interesse econômico era com as Índias.
mas como a carta do Pero Vaz de Caminha, que mandou a notícia para o rei da conquista, quer dizer, de tomada de posse, que é uma coisa até surreal na história, né? Os caras vêm numa caravela, chegam num local, desce ao solo, faz uma missa e diz: isso aqui, a partir de hoje, fim com a cruz, é do rei de Portugal. Curioso isso. Mas, depois, em 1519, o Fernão de Magalhães faz a primeira circunnavegação, em 1519, dá uma volta na Terra. Dos 240 marinheiros que partiram para essa circunnavegação, apenas 20 voltaram vivos, mas estava feita então a primeira volta à Terra. E a partir daí também começa uma disputa luso-espanhola, quer dizer, Portugal e Espanha começam a dividir o mundo entre eles. O primeiro acordo que vai ser traçado chama-se Bula Intercoétera, quer dizer, vão chamar o Papa, uma espécie de acordo entre Portugal e Espanha para, veja bem, dividir o mundo entre eles. Tudo que fosse descoberto, entre aspas, a partir dali, o comércio que se estabelecia. A Bula Intercoétera, em 1493, estabelecia que 100 léguas, a partir da ilha de Cabo Verde, para o oeste, as terras do lado ocidental pertenceriam à Espanha e as terras do lado oriental pertenceriam a Portugal. Claro que isso não foi respeitado depois por Holanda, França, Inglaterra, enfim, por outros países depois. Então, Portugal, em 1494, faz outro acordo, agora o Tratado de Tordesilhas, em 1494, e empurra não mais 100 léguas de Cabo Verde, mas 370 léguas a partir de Cabo Verde. Isso vai fazer com que esse meridiano imaginário passe exatamente, hoje é Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. Então pegava ali mais ou menos metade do que é o Brasil hoje. E a outra parte da América seria da Espanha. Claro que os mapas são uma construção histórica, envoltas em conflitos, interesses econômicos, expansão de fronteiras culturais, militares, etc. E o mapa do Brasil é o que é hoje. Mas não. A colonização portuguesa da América, ela não vai ter uma coisa inicial logo de cara. Nós vamos ter aí, durante 30 anos, um período que se convencionou chamar de período pré-colonial. Porque você não tem um produto econômico estabelecido ainda. Não encontraram ouro, nem encontraram prata. Teriam ouro no interior do Brasil uns 100 anos depois ali. Então, esse período pré-colonial, o que eles vão encontrar de cara é uma matéria-prima muito interessante, o pau-brasil, na Mata Atlântica. Pau-brasil, por que tem esse nome? Porque o caule dele tem cor de brasa, Brasil, e ele produz uma tinta que é para tingir tecidos. E a cor mais difícil de se encontrar na natureza na época era o vermelho. Então, o pau-brasil é muito utilizado. Veja, quem usava muito a cor vermelha em roupas era a nobreza. Então era uma cor de nobreza, o vermelho escarlate, o vermelho cor de sangue. Eles vão negociar com os índios, fazer escambo, não estão tomando a terra dos índios ainda, fazem alianças. Isso desperta interesse principalmente dos franceses, que vão, entre aspas, contrabandear, entre aspas, porque o que eles vão chamar de Brasil, os índios chamavam, do litoral ali, principalmente os Tupinambás, chamavam de Pindorama. Então é estranho, assim, quando na história falavam, tem as invasões francesas. Mas por que Portugal seria dono, o francês não? Se, enfim, eles estavam lutando e no final dessa luta, sabemos quem ganhou foi contra holandeses, franceses, ingleses, enfim, espanhóis. Quem ganhou essa luta de posse do que hoje é o Brasil foram os portugueses. Então, nesse período pré-colonial, eles fazem escambo, trocam. Não é só trocar espelho ou quinquilharia, como muita gente diz. Os índios não conheciam a metalurgia, trabalhar o ferro e transformar em armas, em ferramentas, que formou essas grandes civilizações. Aqui você conheceu o metal. Então, o índio não era tão tolo. Ele queria, ele queria o machado, ele queria as facas, os facões e as armas. Como estava tendo muito problema com corsários, com invasões estrangeiras, entre aspas, porque Portugal também era estrangeiro aqui, como eu falei, o rei decide, então, criar uma expedição colonizadora. Em 1530, comandada por Martim
Afonso de Souza o início de uma política de colonização efetiva. O que é colonizar? Colonizar é criar vilas por pessoas morando, administrando o local. Então, essa esquadra tinha 5 embarcações bem armadas e aparelhada, reunia 400 colonos, né, e tripulantes, trazia, entre elas, a cana-de-açúcar. Os portugueses tinham tido uma experiência muito boa na África com o plantio de cana-de-açúcar. Antes da cana-de-açúcar, eles tinham um problema para adoçar as coisas, precisavam mel de abelha, enfim, e outras coisas, e o açúcar caiu como um produto econômico muito valioso na Europa, caiu no gosto do europeu. E eles trazem para o Brasil mudas de cana-de-açúcar, vão plantar no litoral essas canas-de-açúcar, aí sim tem um atrito com os povos nativos, porque eles começam não só a expulsá-los de suas terras, para fazer uma monocultura, uma plantation, como falam em inglês, uma monocultura exportadora baseada na mão de obra escrava, que é conhecida como plantation. E aí eles vão não só tomar as terras, como escravizar os índios. E depois vão ver que tinha outro produto econômico na África, além do marfim e do ouro e dos diamantes. Eles vão começar também a transformar seres humanos em mercadoria. Aí você pode dizer, mas professor, sempre existiu escravo na antiguidade e tal. Sim, mas não tem escravo por essa questão de raça. Os escravos foram tidos como uma mercadoria em escala global. Só o Brasil recebeu milhões de africanos. Então, a América como um todo, houve uma diáspora africana. Você deu uma descontinuidade no crescimento populacional daquele continente. Sempre lembrando para vocês que a África é um continente. Então, você colocava no mesmo navio povos diferentes com línguas diferentes, né? E esse comércio transatlântico trouxe muitos africanos para cá. E a cana-de-açúcar no Brasil deu tão certo que até hoje o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E fincou, enfim, uma colonização aqui na América com o domínio dos portugueses. Mas aí que está, o rei não tinha dinheiro para essa colonização. Então o rei vai criar uma coisa chamada capitanias hereditárias. Para muitos, um problema já de concentração de terras e de rendas no Brasil na sua origem. O rei vai dividir o mapa do Brasil ali a partir de 1534 em capitanias, em grandes lotes de extensão de terra, que eram 15 faixas extensas, foram 15, às vezes 13, enfim. Que a pequena nobreza, os burgueses, denominados capitães donatário, tinham direito dessas grandes posses de terra e de distribuir posses grandes menores, chamadas de sesmarias, entre os que lhe devessem fidelidade. E o rei não tinha capital para explorar, entregou na mão da burguesia. Essa burguesia portuguesa, os fidalgos portugueses, como se dizia na época, ela vai trabalhar no extermínio indígena, na exploração da terra e numa concentração de renda ali no mercantilismo. E o rei entrava com a posse nominal das terras e toda a produção tinha que pagar uma porcentagem ao rei dessas terras, que no caso aqui era o rei de Portugal. Mas aí já é outro assunto e que vai dar origem ao que hoje nós chamamos de Brasil. Um abraço a todos e até a próxima aula.